O que dizer e como dizer para conquistar o sucesso? Uau! Grande frase desse livro Palavras Mágicas, escrito pelo Jonah Berger. Vamos ver aí, na verdade, 6 famílias, 6 classificações de palavras que devemos conhecer para começar a usar mais no nosso dia a dia, e tenho certeza que muitas dessas ideias que a gente vai conversar agora, tu já vai conseguir aplicar hoje mesmo na tua vida. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um resumo aqui no canal Livros para Empreendedores. Hoje vamos conversar bastante sobre esse livro Palavras Mágicas, o que dizer e como dizer para alcançar o sucesso. E claro, se tu ainda não faz parte da nossa comunidade de leitores eficazes, o link para participar está aqui na descrição. Lá tu vai encontrar mais de 20 aulas sobre toda a nossa metodologia de leitura que nos permite ler e resumir mais de um livro por semana, além de estar em contato com todo mundo que também faz parte da comunidade. Bom, pessoal, palavras mágicas. Vamos começar pela primeira grande ideia que o autor nos traz, que é a seguinte: ao invés de falar da ação daquela pessoa, a gente tem que falar na identidade dela. O que isso quer dizer? Quer dizer que somos muito mais persuasivos quando falamos na identidade daquela pessoa do que de um fato avulso e separado da individualidade dela. Como, por exemplo, o que o autor nos traz no livro é o seguinte: não diga "você gostaria de me ajudar", diga "você gostaria de ser o meu ajudante". E na hora de fazer elogios ou críticas, a gente também tem que ter isso aqui em mente, porque é o seguinte: existe uma diferença entre dizer "o trabalho que você entregou tinha um erro" e dizer "você é um péssimo colaborador". Assim como também na hora de elogiar existe uma grande diferença entre dizer "você fez um bom trabalho" e "você é um ótimo colaborador". Aqui no livro ele realmente nos mostra a importância de conseguir principalmente tomar cuidado na hora de falar e se questionar se é o momento de tocar na identidade daquela pessoa ou trazer um fato avulso separado da identidade dela. Então, se eu quero pedir um favor ou elogiar, eu vou falar da identidade dela. "Você gostaria de ser o meu ajudante?" Ou então dizer "você é um ótimo colaborador". E por um outro lado, se for algo que corre o risco de soar negativo, não fale da pessoa, mas fale sim do fato separado, como "você poderia ter feito aquele trabalho diferente, você poderia ter feito aquele vídeo diferente", porque assim as chances de que a pessoa leve aquilo para o lado pessoal também diminuem. Uma segunda grande ideia do livro Palavras Mágicas é a questão da comunicação com confiança. O autor diz que é muito comum as pessoas tentarem se proteger através das suas opiniões. Mas qual que é a diferença de um fato para uma opinião? Bom, que a gente demonstra isso através das palavras que a gente usa. Então vamos supor que um amigo te pede uma recomendação de restaurante. Existem 2 caminhos: falar "eu gosto daquele restaurante" ou falar "aquele restaurante é muito bom". Porque na primeira opção, onde eu dou minha opinião, se ele ir lá e não gostar, não tem problema, porque é minha opinião. Mas agora, eu posso soar muito mais confiante quando eu paro de usar as palavras "eu acho", "por mim", "no meu ver". Assim a pessoa também confia mais naquilo que eu estou lhe sugerindo. Um exemplo muito fácil para que tu consiga visualizar isso é o seguinte: imagina que tu está caminhando no meio do deserto, cansado de tanto andar naquele calor, e tu encontra uma pessoa. Então tu vai lá e lhe pergunta onde tem uma cidade bem próxima. E ela te responde: "Olha, eu acho que naquela direção daqui a uns 20 quilômetros tu encontra". Tu não vai confiar nela, porque ela falou "eu acho que", e nesses momentos tu não quer uma opinião, tu quer um fato. Então seria muito melhor se a pessoa te dissesse "segue caminhando que tu acha uma cidade". Um erro muito comum que Jonah nos traz aqui é que tu termina de falar, soou muito bem, muito confiante, e aí tu termina a frase dizendo "por mim, essa é a minha opinião, não sei se tu vai gostar". E ele termina dizendo que a gente não deve ter medo de dizer "aquele lugar é bom, aquilo ali é eficaz, vai por esse caminho que vai dar certo", porque é comum que as pessoas tentem se proteger, finalizando sempre o que eles têm a dizer com a palavra "eu acho", "por mim", "na minha opinião", e isso faz com que as pessoas confiem menos no que tu estás falando. Uma terceira categoria, claro, essa já sabemos, já vimos várias vezes, a de cuidar as palavras que não existem. Conhecemos essa ideia também como a de preencher os espaços vazios. As pessoas pensam fazendo ruídos e quando tu faz isso, não fica bonito. Então cuidado com todos esses efeitos sonoros enquanto tu não precisava estar falando. Como, por exemplo, pois é. Os momentos de silêncio também podem começar a fazer parte do teu diálogo, e esses momentos de pausa ajudam até mesmo a que tu consiga destacar a importância de uma certa
ideia que tu quer trazer. A quarta categoria de palavras mágicas é a questão das perguntas precisas para demonstrar que você está prestando atenção naquela conversa. E como que a gente faz isso? Bom, na própria pergunta a gente demonstra através das palavras que a pessoa mesmo te disse que tu estavas prestando atenção. Então, se eu te digo que ontem eu estava no shopping lendo o livro do Jonah Berger chamado Palavras Mágicas. Uma coisa é uma pessoa me perguntar, e tu gostou do livro? E outra coisa é a pessoa me perguntar, qual shopping eu fui, como estava o shopping. Depois sim ele passa para a parte do livro, se eu já conhecia o autor, se eu já tinha lido alguma coisa dele antes, se eu esperava já ler esse livro, ou se eu encontrei ele numa livraria, li um pouco, comprei. Depois sim o que eu achei do livro, se eu já tinha aplicado algumas ideias dele. Então quando fazemos perguntas precisas sobre aquilo que a outra pessoa está te conversando, deixamos claro a nossa presença de atenção ali. Uma quinta categoria muito bacana do livro Palavras Mágicas. O autor diz o seguinte, tire o proveito da concretude. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, pessoal, quanto mais detalhes eu der, quanto mais concreto for a minha comunicação, melhor as pessoas conseguem imaginar aquilo que eu estou dizendo. Vamos a um exemplo. Se eu te digo, ontem comi um bolo, tu chega a ter uma certa imagem na tua cabeça. Porém, se eu digo que ontem eu comi um ótimo bolo de morango com suspiros, tu chega a imaginar tudo aquilo que eu estou te dizendo. Então se lembra, quanto mais detalhes a gente estiver colocando dentro da nossa comunicação, melhor. E por fim, o autor também nos fala da ideia das semelhanças na tua comunicação. Quando a gente coloca coisas como piadas internas, palavras que só nós aqui dentro do canal conhecemos, todos esses pequenos detalhes acabam gerando cada vez mais identidade, principalmente gírias. Então, às vezes, é comum de que uma pessoa pense em não usar gírias, não fazer piadas internas pela questão da falta de profissionalismo, quando, na verdade, todas essas pequenas coisas que tu vai falando durante o dia a dia podem acabar trazendo uma sensação maior de familiaridade para as pessoas que estão convivendo contigo. Então, beleza, pessoal? Essas foram algumas ideias do livro Palavras Mágicas. Espero que tenha gostado. E se tu quer tirar o melhor dos livros em muito pouco tempo, não deixa de conhecer a nossa comunidade dos leitores. O link está aqui na descrição. E também, claro, se tu quiser comprar este livro, também deixa aí o link aí para vocês. Então, uma boa opção de leitura para quem está buscando desenvolver ainda mais a sua comunicação. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos em uma próxima. Valeu!